Entre o passado e o primeiro beijo. Ricardo, um homem solitário que não consegue se desvencilhar do passado e de seus fantasmas. Marisa, uma menina humilde e inocente do interior. Quem poderia pensar que essa inocência fosse capaz de enfeitiçá-lo? Mas e ele? Será capaz de conquistá-la e viver esse amor? Se você está interessado em saber o desfecho dessa história, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Entre o passado e o primeiro beijo. Marisa sempre foi conhecida como a menina certinha da pequena cidade do interior de Goiás onde nasceu. Filha de pais humildes, aprendeu desde cedo que a vida não oferecia facilidades. Seus dias eram divididos entre a escola e o trabalho. Aos 14 anos começou a produzir bombons caseiros que vendia para colegas, professores e vizinhos. Foi esse esforço silencioso, escondido atrás de seu sorriso discreto, que garantiu a ela independência financeira o suficiente para perseguir seus sonhos. Aos 16 anos, já havia terminado o ensino médio, depois de pular um ano devido ao seu desempenho acima da média. Em seguida, veio a aprovação em uma universidade pública, longe de casa, em História. Os anos de estudo foram intensos, mas compensadores. Marisa se formou cedo, com apenas 20 anos, carregando consigo não apenas o diploma, mas também a força de quem construiu sua trajetória sozinha, tijolo por tijolo. Agora, pela primeira vez, a vida a arrancava do interior para colocá-la no centro da maior cidade do país, São Paulo. Havia sido indicada para assumir uma vaga como professora em uma das escolas mais renomadas da capital, a Gouveia School. Era mais do que esperava, um passo gigante para alguém de sua idade. O coração batia acelerado com a novidade. Naquele primeiro fim de semana na cidade, antes de começar o trabalho, decidiu que não ficaria apenas trancada em seu quarto de pensão. Pegou o metrô e foi conhecer o famoso Parque do Ibirapuera. O lugar, apesar de estar mais vazio do que imaginava, parecia imenso, verdejante, e a fazia se sentir pequena diante da grandeza da capital. Caminhava lentamente, absorvendo cada detalhe, as árvores, os lagos, as pessoas. Olhava para todos os lados, maravilhada, sem perceber por onde pisava. Foi quando aconteceu. Um impacto forte, uma bicicleta veloz, e o corpo de Marisa foi arremessado ao chão. A dor foi menos intensa que a surpresa, e antes mesmo de se levantar ouviu uma voz áspera. Você não olha por onde anda. Está na ciclofaixa. Assustada, levantou os olhos. O ciclista, um homem de cerca de 30 anos, olhar firme, parecia irritado. Marisa corou imediatamente. A vergonha a dominou por completo. Me desculpe, murmurou, sem conseguir encará-lo direito. Eu não sou daqui. Não sabia. A expressão dele suavizou. Percebeu que havia sido duro demais. Notou também que a moça diante dele não era uma paulistana qualquer. Havia algo de diferente, uma ingenuidade quase palpável, um encanto que não combinava com a pressa da cidade. Não, a culpa foi minha por ter falado assim. Você está bem? Perguntou, a voz agora mais calma. Foi então que os olhos dos dois se encontraram. Por um instante, o tempo pareceu parar. Marisa sentiu o rosto arder ainda mais, incapaz de sustentar aquele olhar profundo. Ele, por sua vez, percebeu algo que não sentia há anos. Um abalo interno, uma sensação que julgava perdida desde Cecília. O silêncio entre eles foi cortado por outro ciclista, que gritou impaciente. Saiam da frente. O momento se quebrou. Ele respirou fundo, tentando se recompor. Ricardo, apresentou-se, estendendo a mão. Posso te oferecer uma água de cocô para compensar o susto. Mas Marisa, ainda mais corada, recuou. Obrigada, eu realmente preciso ir. Saiu apressada, com o coração batendo descompassado. Nunca tinha passado por algo assim. Nunca sequer havia beijado alguém. Como poderia aceitar tomar uma água de cocô com um homem que a fazia se sentir tão exposta? Ricardo ficou parado, observando-a desaparecer entre as árvores. Sentiu um vazio estranho, mas não conseguiu afastar a sensação que aquela breve troca havia despertado. Há 4 anos não se permitia sentir nada parecido. Desde que Amanda Cecília, sua esposa, havia partido, ele se fechará em si mesmo. Naquele dia, contudo, algo diferente pulsava. A manhã de segunda-feira chegou, e com ela a ansiedade de Marisa diante do novo emprego. Parou em frente ao prédio da Gouveia School e precisou respirar fundo.
A fachada imponente, o requinte das linhas arquitetônicas, tudo parecia grandioso demais. Sentiu-se pequena, deslocada. Na portaria, identificou-se e foi conduzida até a secretaria. Uma mulher simpática, de sorriso caloroso, a recebeu. Sou Sônia, prazer. Vou levá-la até a sala do diretor. Marisa agradeceu, tentando disfarçar o nervosismo. Foi conduzida até uma antecâmara elegante. Quando a luz acima da porta ficar verde, você pode entrar, explicou Sônia. Sozinha, Marisa aguardou. O coração acelerado, as mãos frias. Finalmente, a luz se acendeu. Empurrou a porta e entrou. Parou abruptamente. Ricardo. Ele também congelou. Atrás da mesa, de terno, estava o ciclista do Ibirapuera. Perdão, gaguejou, tentando se recompor. Eu sou a Marisa. Prazer. Ele respirou fundo, levantou-se e estendeu a mão com elegância. Ricardo Gouveia. Bem-vinda a Gouveia School. No interior dele, uma confusão se instalou. O destino pregava uma peça, colocando em sua frente a mesma garota que, dias atrás, havia despertado algo que ele tentava sepultar. Disfarçou como pôde, mantendo a formalidade. Marisa, por sua vez, mal conseguiu pensar direito. Como lidar com aquela coincidência? Seu coração insistia em acelerar sempre que seus olhos cruzavam os dele. Nos dias seguintes, a convivência se estabeleceu. Marisa mergulhou em suas novas funções, impressionando colegas e alunos com sua dedicação. Ricardo, como diretor, observava discretamente. Era profissional, mas por dentro travava uma batalha silenciosa. Foi nesse cenário que surgiu Verônica. Professora experiente, elegante e segura, conhecia Ricardo de longa data e acreditava que, se algum dia ele abrisse o coração novamente, seria para ela. A chegada de Marisa despertou nela um ressentimento silencioso, que logo se transformou em hostilidade. Verônica passou a fazer pequenas intrigas, críticas veladas, comentários maldosos. Tentava expor Marisa como inexperiente, imatura, inadequada para uma escola tão refinada. Marisa, embora magoada, mantinha-se firme. Havia enfrentado muito para chegar até ali. Não deixaria uma colega minar sua confiança. Ricardo percebia tudo. Sentia o impulso de defender Marisa, mas temia expor demais seus sentimentos. Ainda assim, em momentos pontuais, fazia questão de apoiá-la. Numa reunião, quando Verônica tentou questionar a competência de Marisa diante de todos, foi Ricardo quem interveio com firmeza. A professora Marisa foi indicada por uma das pessoas mais respeitadas que conheço, e já provou sua capacidade em sala de aula. Os olhares de Marisa e Ricardo se encontraram novamente, e ela sentiu gratidão misturada com algo mais, algo que não conseguia nomear. As semanas avançaram. Entre olhares trocados, conversas rápidas nos corredores e momentos casuais de proximidade, algo crescia entre eles. Marisa se descobria sentindo emoções inéditas, enquanto Ricardo lutava contra o fantasma de Cecília. Numa tarde chuvosa, encontrarão-se sozinhos no pátio coberto da escola. O som da chuva preenchia o silêncio. Às vezes sinto que não estou preparada para tudo isso, confessou Marisa, olhando para o chão. Ricardo a observou com ternura. Ninguém nunca está. Mas é no inesperado que a vida nos mostra o caminho. Ela ergueu os olhos, e por um instante quase se perderam um no outro. Mas o peso do passado o fez recuar. Naquela noite, sozinho em casa, Ricardo tomou uma decisão. Visitou o cemitério onde descansava sua amada Cecília. Ficou diante da lápide, em silêncio. Amor, murmurou, a voz embargada. Eu nunca pensei que sentiria isso de novo. Não quero te esquecer. Não quero apagar nossa história. Mas talvez seja possível viver sem deixar de te amar. Lágrimas caíram, mas também um alívio inesperado. Como se, ao confessar aquilo, abrisse espaço dentro de si para o novo. Ricardo já havia se acostumado a esconder o que sentia. Desde a morte de Cecília, jamais deixará transparecer em seu rosto nada além de seriedade e cansaço. Mas nos últimos tempos algo diferente começava a aparecer em seus olhos. Um brilho discreto que não passava despercebido por Dona Sônia, sua secretária de confiança há tantos anos. Ela conhecia Ricardo como poucos. Acompanhará sua dor no luto, sua solidão disfarçada pelo trabalho. Agora,
Via nele uma fagulha de vida que não surgia desde o dia em que Cecília partirá. Sabia que o motivo tinha nome: Marisa. Dona Sônia, com sua experiência e sensibilidade, resolveu dar um empurrãozinho. Era uma noite já avançada. O expediente havia terminado, os corredores estavam vazios, mas a luz da biblioteca permanecia acesa. Desde que chegará à escola, Marisa gostava de passar horas entre aqueles livros, maravilhada com o acervo imenso que jamais tivera acesso em sua cidade natal. Ali, o tempo deixava de existir, e a solidão da grande cidade parecia se dissolver. Sônia chamou Ricardo à sua sala. Doutor Ricardo, a luz da biblioteca está com um barulho estranho. Parece queimada. O senhor poderia verificar antes de ir? Ele estranhou. Não era comum que ela pedisse algo tão trivial a ele, mas concordou. Caminhou até a biblioteca e abriu a porta. Marisa estava lá, sentada entre pilhas de livros, tão concentrada que não ouviu de imediato. Quando percebeu, levantou-se rápido, surpresa. Doutor Ricardo, eu não sabia que ainda estava aqui. Ele sorriu de leve, o que raramente fazia. Achei que estivesse sozinha. A dona Sônia disse que havia um problema na luz. Olharam-se por um instante, e antes que pudessem pensar em qualquer coisa, ouviram o som da chave girando na fechadura. A porta havia sido trancada por fora. Marisa arregalou os olhos. O que foi isso? Ricardo testou a maçaneta, mas estava firme. Sorriu com um misto de incredulidade e cumplicidade. Dona Sônia. Um silêncio confortável caiu sobre eles. Sozinhos, trancados. Não havia mais como escapar. Eu sei que a senhora Sônia é muito atenciosa, mas isso não faz sentido, murmurou Marisa, o coração acelerado. Ricardo deu alguns passos em sua direção. Estava sério, mas havia uma suavidade em seu olhar que ela nunca tinha visto. Faz sentido sim. Ela sempre cuidou de mim, mesmo quando eu não queria ser cuidado. E talvez ela tenha percebido o que eu tento esconder. Marisa corou. Eu não sei do que o senhor está falando. Marisa, interrompeu, a voz baixa, mas firme. Eu sinto. Desde o dia em que nos encontramos no parque, eu tento negar, mas sinto. Ela baixou os olhos, sem coragem de encarar. Eu nunca vivi nada disso antes. Nunca senti nada assim. Não sei o que dizer. Ricardo estendeu a mão, tocando levemente a dela. Então não diga nada. Só permita-se sentir. O tempo pareceu suspenso. Marisa ergueu os olhos devagar, encontrando os dele. Ricardo deu mais um passo, tão perto que podia sentir sua respiração. Eu passei anos preso ao meu passado, com medo de trair a memória de Cecília. Mas agora entendo. Amar você não é esquecer o que vivi. É permitir que meu coração volte a existir. As lágrimas brotaram discretas nos olhos dela. O peito arfava, o rosto queimava. E antes que qualquer palavra pudesse interromper aquele instante, Ricardo inclinou-se e a beijou. Foi um beijo intenso, apaixonado, mas ao mesmo tempo cheio de delicadeza. Para Marisa, foi o primeiro. Doce, arrebatador. Como se todo o mundo que ela conhecia até então fosse apenas uma preparação para aquele momento. Para Ricardo, foi o primeiro em muitos anos, carregado de libertação, de reencontro com a vida. Os dois permaneceram assim, unidos, como se o tempo não existisse. E, em silêncio, compreenderam que não era apenas um beijo. Era a promessa de um novo começo. Naquela noite, na biblioteca trancada pela astúcia de Dona Sônia, Ricardo e Marisa descobriram que o amor, quando chega, não pede permissão.